Contam que uma vez, cerca de 200 anos atrás, nasceu numa família uma criança muito inteligente, ao nível que quando chegou aos 9 anos, não existia professor, não existia ninguém a nível de ensinar essa criança. Esse menino, ele nasceu numa família bastante ortodoxa, se podemos chamar assim. E ele, ao mesmo tempo que estava estudando o Torá, judaísmo, ele começou a se interessar por outras áreas, principalmente matemática. E ele foi evoluindo na matemática, até que na cidadezinha lá no Shtetl, já não tinha muito como ele estudar, ele resolveu ir para a grande universidade, se mudou, saiu da casa dos pais, e junto com essa mudança, ele foi aos poucos também se afastando do judaísmo, ao nível que ele tinha se afastado por completo do judaísmo. E ao mesmo tempo, ele cresceu e evoluiu muito na matemática. Ele escreveu 3 livros, e os 3 livros dele começaram a ser usados nas melhores faculdades, na verdade em todas as universidades, inclusive nas melhores. E o nome dele, com 18 anos, se tornou o matemático mais famoso da Europa. Estamos falando da Ucrânia, onde ele nasceu. Ele resolveu casar, por acidente, por sorte, vamos chamar assim. Ele estava noivo de uma judia, ele não fazia a mínima questão, tinha se afastado por completo. E ele resolveu, agora depois de tantos anos, ir comunicar o pai, os pais, qual foi seu paradeiro. Naquela época não tinha como você ter notícias. Ele viajou até a cidadezinha, os pais moravam na cidade de Liozna. Liozna é uma cidadezinha pequenininha, onde que na época o primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, o autor do Tânia, vivia. E o pai dele era um grande discípulo, aluno do Rebbe. O pai ficou, ao mesmo tempo, muito feliz em ver o filho, mas também muito decepcionado em ver como que aquele filho que ele deu toda a educação judaica agora tinha se afastado por completo. Só que ele sabia que não ia adiantar conversar com o filho sobre assuntos religiosos. Ele falou: filho, você escreveu, está me mostrando esse livro aqui tão especial, que você tem muito orgulho. Eu não entendo nada de matemática, mas o meu Rebbe, o Alter Rebbe, ele entende muita coisa, inclusive de matemática. Por que você não mostra para ele a tua aula? Ele pegou lá o melhor livro dele, foi com o pai, atendendo o pedido do pai até o Alter Rebbe, entraram numa audiência particular, e ele, com aquele orgulho, falou: Rebbe, o mundo inteiro acadêmico usa esse livro, todo mundo está falando muito bem dele, e queria escutar a sua opinião sobre ele. O Alter Rebbe começa a folhear o livro, ele dedica 1 segundo por página. Ele passa por todo o livro, folha por folha. Em 2 lugares no livro ele faz uma dobra. Em 2 minutos ele devolve o livro para o rapaz e fala: nesses 2 lugares que eu marquei, tem grandes erros matemáticos. E com isso destrói toda a tua tese. Ele pegou o livro revoltado, falou: o que esse rabino entende? Saiu xingando, e ele entrou, que a gente chama, na máquina de lavar. Existe um costume racídico, e quando você sai da Yechidut, uma audiência particular com o Rebbe, então os Hassidim, os discípulos, estão do lado de fora comemorando. Então eles dançam com aquele que teve o mérito de conversar em particular com o Rebbe. Ele não estava querendo dançar com ninguém, muito menos com aquele pessoal, mas ele entrou na roda, e ele saiu furioso e sentou lá fora para aguardar o pai. O jovem para um instante e fala: só um segundo. Pode ser que ele não entende nada de matemática, mas também ele não é um tolo. Será que ele está brincando comigo? Por que ele foi lá, dobrou 2 páginas? Deixa eu ver o que esse rabino está falando. Ele abre, olha novamente agora com um novo olhar e vê que o rabino está 100% certo. Ele errou, e erros graves. E aí ficou desesperado. Falou: agora eu tenho que voltar a falar com esse homem.
Ele chegou lá, o secretário quer entrar. Não é assim que quer entrar. Ninguém entra 2 vezes no mesmo dia, você tem que agendar, não é festa. Ele começou a chorar. Está todo perturbado. E o filho do Rebbe, que no futuro se tornou o segundo Rebbe, o Mittler Rebbe, ele vê uma pessoa sofrendo, se aproxima, posso te ajudar, ele conta a história, falou, eu vou conversar com meu pai. Ele entra, o Alter fala, pode trazer. Ele entra e fica lá dentro 1h30 conversando com o Rebbe. Algo inédito. Ninguém fica mais do que 10, 15 minutos. O tempo dele é muito precioso, muita gente querendo falar. Ele sai e ele volta no dia seguinte. E ele entra direto, sem passar pelo secretário. E assim, dia após dia, ele vem e tem um grande tempo com o Rebbe. O filho ficou curioso, falou, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso entender. Vai falar, pai, me explica. Posso participar do estudo? Porque eles estavam estudando junto. Posso participar? Falou, não. Isso daqui você não pode participar. Daqui 7 dias, depois de 7 dias, você vai entender. Depois de 7 dias eu vou poder te explicar. E passou 7 dias desde aquele primeiro encontro com esse jovem, e esse jovem sumiu, nunca mais apareceu lá com o Alter. E aí o filho entrou e falou, agora eu posso saber o que está por trás? Falou assim, eu vou te contar. Esse rapaz, ele é reencarnação de Rabbi Elazar ben Durdaya. Vou contar para vocês a história de Elazar ben Durdaya, para a gente entender o final da história. Elazar ben Durdaya é uma famosa história no Talmud de um homem que ele praticou mas todos os pecados descritos na Torá e várias vezes. Ele é o símbolo daquele que conseguiu fazer tudo de errado e a vida toda. Em um dado momento, já no final da vida dele, ele estava com uma mulher, uma das mulheres que ele encontrou, e essa mulher falou para ele, do jeito que você anda, você não tem jeito. Você não vai ter expiação. E ela falou algo que talvez outras pessoas tinham falado, mas naquele momento, isso entrou no coração dele e ele ficou desesperado. Será que eu fui tão longe? Será que não tem mais jeito? E tocou o que a gente chama no pintaleit, que a gente fala, na essência judaica. E ele entrou em desespero. Pode ficar à vontade. Pode ir. Tem lugar aqui, pode ir. Ele foi para a montanha, assim como o Talmud. Ficou em cima da montanha e ele falou, céu e terra me ajudem. Tem explicações, não vou entrar agora em todos os detalhes, mas ele pede ajuda do céu e da terra, pede ajuda do mar. Em outras palavras, ele apela para todo mundo. Alguém me ajuda! E todo mundo diz, infelizmente, nós não temos como te ajudar, você vai ter que se ajudar sozinho. E é dito que ele ficou tão mexido, mas tão mexido, que ele começou a chorar. E ele teve um arrependimento sincero de tudo que ele fez de errado na vida. Mas um arrependimento sincero. Uma chuva tão forte que a alma dele acendeu com aquele choro e foi para o céu. E saiu uma voz celestial que poucos escutam. Tem vozes celestiais, tem gente que fala que escuta vozes, mas não é esse tipo de voz que a gente está falando. Estamos falando de voz celestial que o grande mestre da época, que era Rebbe, Rabbi Yehuda Nassi, o autor, redator da Mishnah, a base do Talmud, ele escutou essa voz celestial. Rabino Elazar ben Durdaya está entrando direto no paraíso. Rabino, ele em 10 minutos, meia hora, não sei quanto tempo, recebeu o título de Rabino e foi direto no paraíso no mérito daquela chuva sincera. Essa é uma história que a gente costuma contar perto de Yom Kippur, na verdade vale para todos os dias, para entender o poder da nossa chuva. Nós podemos em um instante
mudar toda a nossa história. Essa alma então foi para o paraíso. Um grande mérito. Alguém que decidiu por vontade própria retificar todo o passado. Tinha só um problema. Ele não tinha pontos, ele não tinha mitzvot. A vida inteira dele, ele não fez mitzvot. Então ele não tinha o que nós chamamos de combustível para você poder viver no paraíso. Estava faltando as mitzvot. Então foi decidido que ele ia voltar para esse mundo para cumprir as mitzvot e assim a sua alma vai ficar perfeita. Disse o Alter Rebbe para o seu filho: essa alma já voltou para o mundo 7 vezes, 7 vidas, e sempre dá algo errado. Essa vez ela desceu numa família muito boa, uma família de um discípulo aqui da casa, uma família maravilhosa, e mesmo assim, é chamado Satã, a força negativa, sabia que essa alma é muito elevada e a missão é nobre, tirou do caminho, afastou ele do judaísmo, deixou de cumprir mitzvot. Baruch Hashem, na última hora a gente conseguiu aqui salvar, e o pai estuda com o filho, o pai estuda com esse homem, algo que depois se tornou um livro, falando sobre o poder da Teshuvah, algo bastante profundo. Ele ajudou a retificação dessa alma. Então essa é uma história registrada de vidas anteriores, que na verdade eu não vou entrar aqui porque vai confundir um pouco mais. Esse Rabbi Elazar ben Dodai, ele já era uma reencarnação do Rabbi Shimon Kohen Gadol, que era um sumo sacerdote que foi ao contrário. Ele fez tudo certo a vida toda e no final ele abandonou. E aí Rabbi Elazar foi ao contrário. Mas, resumindo a história, essa alma foi retificada graças ao Alter Rebbe, cerca de 230 anos atrás, através desse estudo e pegando esse jovem pela mão. Para entender o que está por trás dessas reencarnações, por que voltar, não voltar, como voltar, quem volta, quem não volta, a gente precisa começar da origem, como que o Zohar, como que a Kabbalah coloca. Adão Arishon, ele tinha dentro de si 600 mil almas matrizes. Toda a humanidade veio de Adão. Mas nesse curso a gente está falando de reencarnação de acordo com o judaísmo. A gente está focando agora na reencarnação das almas judaicas. Existe reencarnação em outras obras. A gente está focando agora como que a Kabbalah explica a reencarnação. Então nós temos 600 mil almas matrizes judaicas, divinas. O judeu só reencarna em judeu? Vamos. Eu vou tentar passar por todos os pontos, então depois a gente abre para perguntas. Espero responder tudo até o final. Guardem as perguntas. Essas 600 mil almas matrizes, elas estavam dentro de Adão. Existiam almas que estavam na cabeça de Adão, almas no braço e assim por diante. Todo o corpo dele tinha almas, de todas as gerações. As almas da saída do Egito, que é o povo judeu começa com a saída do Egito, são as almas cabeça, como a Kabbalah diz. Dor de A, geração cabeça, geração de conhecimento, e por isso que receberam a Torá. Nós, por exemplo, a geração antes de Mashiach é chamado a geração do calcanhar. Ikfeta de Meshicha, existe essa expressão, os calcanhares de Mashiach. Então são as últimas almas que não fiquem desanimados, pelo contrário. Quando você quer ver se a água está quente ou fria no chuveiro, você coloca a extremidade, você coloca o pé, não coloca a cabeça. Então nós temos mais resistência do que as primeiras gerações. Tanto é que é dito que a frase na Torá, Moshe Ayanav Pikol Adam Shalpnei Adamah, que Moshe era o homem mais humilde de toda a face da terra, dizem nossos sábios que essa humildade veio quando ele viu a nossa geração. Ele viu pessoas em Copacabana, em vez de ficar comendo pipoca e se preparando para o jogo, aqui estudando a Torá, ele falou: eu tiro o chapéu. Eles não têm profeta, não têm templo, não têm rei, não têm nada, então cumprindo o judaísmo, apesar das dificuldades. Então nós somos uma geração forte, somos nós que vamos trazer Mashiach. Então nós estávamos no calcanhar de Adão.
Já que a gente está falando de almas dentro de Adão, mais um detalhe interessante, o Zohar, eu falo Zohar, é o livro básico da Kabbalah, diz que o povo judeu, ele é um grande organismo. Então, que nem em Adão tinha todas as almas, toda geração você tem uma alma cabeça, alma olho e assim por diante. O corpo sadio, ele tem uma cabeça. Então, a cada geração você tem uma cabeça que é o líder da geração. Tanto é que o conceito de Rebbe em hebraico é Reish, Beit, Yud. Isso forma Rosh, Bnei Israel. A cabeça, a cabeça do povo judeu. Você entende por que usa esse termo cabeça. E daí a importância de ter um Rebbe e se conectar com esse Rebbe. Porque um corpo sadio, ele precisa estar conectado com a cabeça. Toda a energia vital do povo judeu passa pela cabeça, igual passou por Moshe Rabbeinu, assim cada geração você tem um representante de Moshe Rabbeinu, que é a cabeça da geração. Isso tudo vem desse conceito de Adão, de corpo, um grande corpo. Essa alma matriz, a gente tem mais do que 600 mil judeus que viveram desde da criação. Essa alma matriz, ela pode se subdividir em até mais 600 mil. Fazem a conta. Em geral, pessoas da mesma família são da mesma chave de almas. Se tem muita briga, não é por falta de paciência, falta de esforço, se existe uma intriga muito grande, por exemplo, entre dois irmãos, pode ser que aconteceu que vieram de famílias de almas diferentes, que foi o conflito que aconteceu entre Caim e Abel. Isso pode se repetir, mas é raro. Então, normalmente, pessoas da mesma família são também da mesma família de alma. Isso explica esse conceito de família. Por que tem pessoas, às vezes você nem sabe o nome dela, nunca viu. Você viu ela, você se identifica, e tem os que você vê e não é comigo. Isso tem a ver com almas. Tem a ver que você é da mesma família. Não quer dizer que você pode escolher com quem se dá e você não pode. A mitzvah é você amar todo mundo. Só que tem pessoas que têm mais afinidade devido à alma. A gente começa a ver que a nossa vida é muito mais complexa do que nós enxergamos. E o grande problema se deve ao que a Kabbalah chama Adam de Belial. Se fosse só Adão, tá bom. Só que você tem sempre o outro lado, que na Kabbalah é chamado, assim, o demônio do Adão, se a gente fosse traduzir, Adam de Belial. Você tem a força positiva e a força negativa. Aqui é importante deixar claro que nós não temos um conceito não judaico. O conceito não judaico é que você tem duas forças. Tem a força de Deus e a força da oposição. Isso não é um conceito judaico. O conceito judaico é que tudo vem de Deus. Inclusive o que nós chamamos de mal. Na verdade, não existe mal, existe ausência de bem. Então, o mal, ele é um agente divino. A gente fala, por exemplo, do Satã, o anjo da morte, que seja, o Yetzirará. Ele é um agente divino. Ele está fazendo a função dele. Só que ele, coitado, é a função de nos atrapalhar para poder ter o livre-arbítrio. Então Deus, ele criou Adão. Depois que Adão falha, aí começa a confusão. Porque teve uma fusão entre o bem e o mal. E desde então, não existe bem sem mal, não existe mal sem bem. Está tudo misturado. E aqui, justamente, entra a nossa missão. A nossa missão é separar, retificar, redimir o bem dentro do mal. Alguém sabe como fazer isso? Acho que melhor voltar como estava antes. Melhor. Não, voltar como estava antes. Tá ótimo. Aumentar a parte boa. Quer? Como que faz? As mitzvot. As meditações. Quer? Elevando o mal de bem. Sim, é isso que eu falei. Tem que elevar o bem. Como que a gente faz? Se nós falamos que tudo está misturado. O bem e o mal está misturado. Como a gente consegue identificar o que é bem e o que é mal?
Então isso nós vamos aprender hoje para entender qual que é a nossa missão aqui na vida. Está muito bonito, a gente está falando de reencarnação, falando de almas, vamos chegar na prática. Como que nós agimos na prática para poder melhorar a nossa alma e automaticamente melhorar o mundo. Porque se eu voltei aqui, todos nós somos almas reencarnadas, é porque eu tenho uma missão. Eu preciso saber qual que é a minha missão. Primeiramente, nós temos a missão geral. A missão geral é igual para todos. Melhorar o mundo. Depois eu tenho a missão particular, que tem a ver com a minha alma, porque a minha alma foi reencarnada. Vamos primeiro falar da missão particular, depois a gente vai para a missão geral. Nós temos 248 mitzvot positivas e 365 mitzvot negativas, fazendo 613 mitzvot, certo? Nós temos 248 mitzvot para fazer: colocar o tefilin, comer matzah, obrigado. Essas mitzvot positivas. As mitzvot negativas: não matarás, não roubarás, certo? Se eu não cumprir todas as mitzvot em vida, eu vou ter que voltar para outra vida para cumprir. Vamos deixar claro que dessas 613 mitzvot, são poucas que a gente consegue cumprir em uma vida. Primeiro que tem mitzvot que não depende de nós, que é no tempo. Nós não temos tempo, então nós já perdemos uma grande quantidade de mitzvot. Tem mitzvot do homem, tem mitzvot da mulher, tem mitzvot do Cohen, do Levi, e assim por diante. Tem muitas mitzvot, tem mitzvot de se separar. Se Deus quiser, não é todo mundo que vai cumprir essa mitzvah. Tem mitzvot de casar e assim por diante. Então nós temos várias mitzvot, eu não consigo cumprir todas. Tem aquelas que eu tenho que cumprir e tem aquelas que um completa o outro. A mulher, o marido, a mãe, os filhos, assim por diante. Existe uma troca entre a família e entre o povo. Os Kohanim ajudam os Levi, os israelitas, assim por diante. Então, para entender que dessas 613, sobra pouco. Se não me engano, 86. Achei mitzvot negativo. Não fazer. Não matar, não roubar, não acender fogo no Shabbat. Vamos lá. Se, que nem um corpo, se tem um órgão não funcionando, então é um corpo que está defeituoso. A alma, ela corresponde. A alma tem 613 forças, correspondem aos 613. São 248 órgãos do homem e 365 veias e artérias. Então nós temos 248 órgãos ligados a 248 mitzvot. E por isso que você vê relatos de pessoas que foram para o Rebbe, que não sabiam, estou com tal problema. Você deve dar ênfase nessa mitzvah. Não é uma receita única para todo mundo. Faz todo o judaísmo. Você vê que para um, ele fala uma mitzvah, para outro ele fala outra mitzvah, porque ele consegue identificar, a gente não consegue. Quem quiser tem um livro em português, Segulot, do Rebbe, lá tem várias dicas. Até dor de dente, dor daquilo, o que tem a ver com qual mitzvah está relacionado. Porque o corpo é um espelho da alma. Mas se a alma está faltando uma mitzvah, essa alma está, vamos chamar assim, defeituosa, ela precisa voltar. E aí está o conceito de reencarnação. Se essa alma deixou de fazer uma mitzvah positiva, deixou de cumprir uma mitzvah positiva, colocar o tefilin, estudar a Torá, ela volta inúmeras vezes até retificar essa falha. Então, a reencarnação para falhas de mitzvot positivas são inúmeras. Se ela transgrediu uma mitzvah negativa e não retificou, quer dizer, faleceu sem retificar, ela tem 3 chances. Então, assim diz a Kabbalah, que a alma ela tem 3 chances para retificar, começar a retificar essa falha. 3 chances como ser humano. Depois passa para o próximo reino, que é o reino animal. E são 3 chances, depois passa para o reino vegetal e depois para o reino mineral. A gente vai voltar para isso. Só uma história, um grande tzadik, Moshe Leib Sassov, também mais ou menos nessa época, 200 anos atrás, o Alter Rebbe. Ele uma vez estava viajando, ele chegou na casa de uma pessoa que tinha uma grande propriedade, pessoa muito boa,
e rapidamente ofereceu para o rabino se hospedar na casa dele. E aí o rabino pediu para conhecer a propriedade. Eles começaram a andar, ele levou ele até o curral, e o rabino começou a se interessar pelos cavalos. Me fala um pouco dos teus cavalos. E ele começou a louvar muito um cavalo pequenininho. Olha, esse cavalo é incrível. Ele é pequenininho, mas ele é mais forte de todos os cavalos que você já conheceu. Ele mal come, mas ele rende, ele nunca cansa. Está sempre ativo, com muita energia. E quando uma carroça atola na lama, é só ele que consegue tirar. E falou do cavalo. O rabino parou e ficou olhando para o cavalo. O rabino estava, ok, vamos continuar o passeio. Rapidamente o rabino já quis voltar para casa para estudar fora. Esse homem, ele tinha uma grande biblioteca de livros judaicos. E o rabino começou a abrir livro por livro, à noite. Livros velhos. Ele pegou lá um livro grosso, antigo, abriu, encontrou lá um papelzinho bem amarelado. Ele tira esse papelzinho e pergunta para o dono da casa: o que é isso? Ele falou: não sei, esses livros aqui é herança do meu pai. Para falar a verdade, eu nunca abri. Eu não sei, está cheio de papéis aí, eu não tenho ideia. Eles começaram lá a ler aquele papelzinho, e se tratava de uma dívida, de um empréstimo, na verdade, se tratava de um empréstimo entre duas partes. E foram ver os nomes, era do avô do dono da casa. Quer dizer, era uma nota que alguém estava devendo para eles. O papel estava intacto, não foi rasgado, significa que essa dívida estava ativa. E o Rebbe vira para ele e fala: você, como herdeiro, perdoa essa dívida? Falou: lógico. Qual a diferença? Tipo, eu não tenho mais como cobrar, nem sei quem é, do meu avô. Lógico, por que não? Falou: perdoa de todo o coração? Está perdoado. Posso rasgar? Pode. A face do Rebbe ficou iluminada. Saiba que você acabou de salvar uma alma. Que mérito você tem. Podemos agora voltar lá ver o teu cavalo? Eles foram lá, o homem não entendeu nada, o que teve ao cavalo no meio da noite. Chegaram lá e, para o desespero do homem, o cavalo estava no chão morto. O homem começou a lamentar: meu cavalo. A filha ficou do lado só esperando ele acabar de se lamentar. Ele falou: saiba que o homem que falece com uma dívida sem pagar, essa dívida fica ativa. E no tribunal celestial essa dívida é cobrada. E foi decretado que ele voltaria aqui para te pagar. E por isso que ele está correndo para pagar, ele não descansa. Ele não quer parar, ele quer acabar logo a reencarnação, porque é muito sofrida uma alma humana dentro de um animal. Então ele quer acabar logo isso, por isso que ele trabalha muito. Você teve um grande mérito. Você ajudou essa alma a poder ter o seu descanso. Mais uma história? Essa história foi na Espanha, na época dos Jogos Sanguinários, onde tinha lá um touro que estava sendo preparado para a competição no dia seguinte. Uma pessoa tem um sonho. Ele tem um sonho. O pai dele aparece para ele no sonho e fala para ele o seguinte: meu filho, devido a minhas falhas, eu fui reencarnado naquele touro que todos estão comentando que vai ter amanhã os Jogos Sanguinários. Faz um favor, pague o que for, mas compre esse touro e leve até o chofete. Leve para ter o abate ritual judaico. Esse sonho foi muito real para esse filho, se aconselhou com os rabinos na época, ele foi lá e comprou esse touro e fez a shkita. E aqui nós encontramos algo muito belo que cabe a nós. Entender o poder de nós
ajudar as almas a se elevarem no reino mineral, vegetal e animal. E aqui está a grande diferença, uma das grandes diferenças, como que, por exemplo, o hinduísmo fala da reencarnação e o judaísmo fala. Eles dizem que, por exemplo, não pode comer a vaca, porque é a reencarnação de pecadores e por isso está cheio de pecados, então você não pode abater e você pode comer. Nós temos uma ferramenta metafísica para ajudar a elevação da alma. Na hora que você faz a shkita, na hora que faz o abate ritual, você está ajudando aquela alma. Por exemplo, dizem os cabalistas que é costume comer peixe no Shabat, porque os justos costumam reencarnar em peixe, porque é uma reencarnação mais tranquila na água. Então, na hora que você come no Shabat, porque para você ajudar a elevar, você precisa de estar elevado. Então, o Shabat, a energia do Shabat te ajuda, então você eleva a alma do Sadikim através de comer uma refeição de Shabat, que é uma mitzvah. Tem várias histórias, não dá para contar todas as histórias, como que o Baal Shem Tov levou lá uma terra, um pedaço de terra. Então a gente tem reencarnação no mineral, vegetal, animal e humano. E nós precisamos saber que normalmente o processo ele é de baixo para cima. Mineral se torna ele é a base para o vegetal é comido pelo animal. Então às vezes a reencarnação, a retificação se dá pelo animal comendo o vegetal, sem interferência humana. E depois, por isso que a gente fala muito da importância da alimentação kasher, da forma kasher, e de fazer as brachot, para poder ajudar a elevar o animal. Porque se eu como por gula, eu estou me rebaixando junto com o animal. Agora, se eu como por um objetivo nobre, como para ter forças para fazer coisas boas. Essa intenção é importante. Como a comida kasher e faço a brachá, eu ajudo na elevação das almas que estão dentro dela e eu ajudo a mim mesmo. Só mais uma história também do Baal Shem Tov, que uma vez ele foi ele tinha essas viagens misteriosas, ele chamava os alunos, vamos para uma viagem. Chegou lá numa casa e tinha uma criança paralítica, um filho, acho que tinha 6 anos, e o Baal Shem Tov perguntou para os pais um pouquinho do filho, falou, não, ele nasceu assim. O Baal Shem Tov ele falou, será que a gente pode comer um pouco de frango? Pode chamar o shocher, naquela época não tinha açougue e caché, chama o shocher, o shocher ele faz o abate na hora, todo mundo tinha galinha lá em casa, só trazer o shocher. Falou, tá bom, a Bíblia está pedindo, vamos fazer. Fizeram, o shocher veio, fez a shkita, fez o abate. E aí foi levantada uma dúvida se a galinha era caché ou não era caché. Porque às vezes, por exemplo, se a galinha tem alguma doença, então ela não é kasher, então tem que saber verificar, às vezes o corte não foi certo, então tem que perguntar para um rabino. Então aproveitaram, estava lá o Baal Shem Tov, perguntou para o Baal Shem Tov, a galinha está kasher ou não está kasher? O Baal Shem Tov falou, porque você pergunta para mim, pergunta para ele, e apontou para o menino paralítico. E ele se levantou e falou, algo que ele nunca tinha feito na vida dele, falou, a galinha está kasher. É assim que ele acabou de falar isso, ele faleceu. Os pais desesperados, e aí o Baal Shem Tov acalmou eles e falou para eles o seguinte, eles tiveram agora um grande mérito de finalizar uma elevação de alma. Ele contou numa vida passada, uma mulher, ela foi para o rabino, como sempre, era o costume, você pegava a galinha e ia até o rabino perguntar se a galinha é kasher ou não é kasher. Em todas as horas do dia ou da noite, em todos os momentos, e nem sempre o rabino estava com toda a disposição e disponibilidade, eu falaria, de olhar, porque você tem que ver com detalhes, abrir os livros, etc. O rabino falou, desculpa, não tenho tempo agora, descarta essa e compra outra. Aquela galinha
quando que esse rabino, a alma desse rabino foi para o céu, ela cobrou, ela falou, era kasher e você não me deu o mérito de ser comida como uma carne kasher. A gente está rindo, mas isso é muito sério. Existe esse conceito. Há almas, tem a alma da galinha, inclusive. Então as pessoas ficam, matando animal, sim, é proibido matar animal. Agora, fazer shritá, carne kasher, você não está matando o animal, você está elevando o animal. Se você pudesse falar assim, o sonho do animal é ser consumido como uma carne kasher. Esse é o sonho dele. E por isso que existe esse conceito pela Kabbalah, do templo. Eu vou entrar aqui, mas só para a gente entender que existem coisas mais profundas. E na hora que eu como a carne da forma correta, eu estou ajudando a elevação da alma. Então essa galinha cobrou isso da alma do rabino e teve que voltar. E, por ele ter grandes méritos, voltou numa reencarnação fácil, sem chances de falhar, porque ele era paralítico, não tinha chance de falhar. Então, isso explica um pouquinho dessas crianças que nascem com alguma doença, alguma coisa. Isso daqui, às vezes, é para facilitar essa alma muito elevada a finalizar a sua missão. Então, o Baal Shem Tov conseguiu que essa alma falasse a galinha kasher e, com isso, voltar para o seu descanso final. Então, você me perguntar, eu posso ser vegetariano? Então, pela lei judaica, não tem problema nenhum. Pela lei judaica, eu não tenho obrigação de comer carne. Dito que no Shabbat, eu devo comer carne porque me traz prazer. Só que se não me traz prazer, eu não preciso comer carne. Porém, pela Kabbalah, se eu digo, eu não como carne, isso pode ser um problema. Pela Kabbalah, a partir desse princípio, que tudo tem alma, eu falo, eu me nego a elevar tal alma, então isso daqui é uma coisa mais complicada. Então, não tem proibição. Então, eu não preciso comer carne todo dia. Agora, eu não posso falar que por princípio eu não como carne. Porque no momento, isso aqui já é outra questão, não vamos entrar agora, mas se eu falo que eu tenho pena do animal, eu estou querendo falar, eu tenho pena do animal e Deus não tem. Então, tem que entender que quando Deus ele deu as leis, não existe ninguém mais piedoso do que Deus. Então, ele deu o método correto de ajudar a elevação dos animais. E essa elevação ela é feita através do abate de Korban. Só para finalizar esse conceito, a Kabbalah fala dos 4 reinos. Então tem o mineral, vegetal, animal e na Kabbalah chamado ser falante, classe falante. O sonho, vamos chamar assim, o objetivo de cada reino é passar para o reino superior. Então o mineral, ele favorece o crescimento do vegetal. O vegetal é base de alimentação para o animal. E o animal alimenta o ser humano, e o ser humano ele deve se conectar com Deus. Então, sempre procurando o que está acima. Uma coisa curiosa diz a Kabbalah é que se eu sou um reino superior, por que eu dependo do reino inferior para viver? Não faz sentido. Eu deveria me alimentar de fontes superiores, não de fontes inferiores. E você vê que quanto mais baixo, mais vital. Eu dependo mais do mineral, água, sais minerais. Depois vem o vegetal. E depois, por último, a carne, uso de carne para viver. Então, quanto mais baixo, mais vital. Então diz a Kabbalah que a energia divina funciona ao contrário do que a gente imagina. Tem mais faíscas quanto mais baixo for o reino. O reino mineral tem mais faíscas. O reino vegetal menos, e assim você vai subindo. E nosso objetivo é redimir, resgatar essas faíscas. E aqui a gente vai entrar um pouquinho na missão geral. Nós precisamos buscar as faíscas perdidas espirituais do mundo. Nós temos 288 faíscas. Elas se subdividem, assim está escrito na Torá, que o Espírito de Deus estava pairando sobre a terra na criação. Valor numérico 288. São 288 faíscas, diz a Kabbalah, que vieram para o mundo. Quer dizer, vieram para o mundo não. Com a falha de Adão, se misturaram no mundo. O povo judeu no Egito não estava sofrendo, estava resgatando essas faíscas durante todo o exílio, a escravidão.
Eles, em 210 anos, resgataram 202 faíscas. Na Torá, novamente, Erev Rav, está escrito que Erev Rav saiu junto com o povo judeu. Rav, Eleish, Beit, 202. Sobrou 86. Essas 86, por serem as últimas, são as mais difíceis, e por isso que está demorando tanto tempo para Mashiach chegar. A gente está nesse processo de resgatar as faíscas. Onde estão essas faíscas? Uma vez, Rebbe Kutil foi uma pessoa muito famosa na Rússia, um pouco mais de 100 anos atrás. Ele era um comerciante muito respeitado, não só entre os judeus, pelo governo russo, uma pessoa que tinha negócios, prestava serviços para o governo. Ele fazia as estradas de trem. Então era um belo negócio. E uma vez ele foi preso por ser acusado de sonegar impostos. Era uma acusação falsa, era uma pessoa extremamente correta. Ele estava preso e o rabino, um dos rabinos da época, o Radatz, ele recebeu um comunicado. O rabino Yekutiel está na prisão, está te chamando. Eu não conheço nenhum político, não conheço nenhum advogado, não sei como eu vou ajudar ele, mas está me pedindo ajuda, vou até lá, vou lá ver como eu posso ajudar. Ele chegou na prisão e esse Yekutiel, ele tinha sido sentenciado, se eu não me engano, 10 anos de Sibéria. Quer dizer, viver 10 anos na Sibéria, e não com as condições, trabalho forçado na Sibéria. O rabino Radatz, ele entra lá e ele se desculpa, não tenho como te ajudar, posso te consolar, mas eu não sei como. Eu não estou pedindo ajuda. Eu estou te chamando para te contar uma história que eu quero que você compartilhe com teus alunos. Faz 2 anos, eu estava viajando de trem. Eu fiquei sabendo que nesse trem se encontrava o Rebbe Rashab, o 5º Rebbe de Lubavitch. Obviamente, eu não sou um discípulo dele, mas obviamente um Rebbe no trem, eu vou lá pedir uma brachá. Eu pedi permissão para entrar lá no vagão do Rebbe. O Rebbe me recebeu muito bem, começou a conversar comigo. Perguntou o que eu faço, perguntou dos meus negócios. E o Rebbe falou: eu estou sabendo que o governo está abrindo uma licitação para construir uma estrada de trem até a Sibéria. Eu acho que é um bom negócio para você. Ele, com todo respeito, foi muito delicado, mas, nas palavras, Rebbe, você entende de sinagoga, eu entendo de negócios, e, obrigado pelos teus conselhos. Eu não preciso de dinheiro, Baruch Hashem, tenho belos negócios, e para que eu vou ficar viajando para Sibéria? Eu não preciso disso. Ele agradeceu o Rebbe, se despediu, e aí ele falou: Lubavitch Hassid Lubavitch, eu quero te falar uma coisa. O teu Rebbe não estava me dando dica de negócios. Ele viu que a minha alma tinha que resgatar faíscas na Sibéria. Só que ele queria que eu fosse como um grande empresário. E eu, tolo, não escutei. Agora estou indo como preço. Aonde estão as faíscas? Do teu lado. São as oportunidades que aparecem na sua vida. É o vizinho, é a família, é o colega de trabalho. Aonde? No lugar que você está. Ah, mas se eu tiver... Não. O lugar que você está é porque Deus te colocou lá de propósito. E por isso cada pessoa foi parar em cada lugar, e cada pessoa foi parar justamente nesse prédio, com esses vizinhos, nesse trabalho, porque lá está a sua missão. Lá estão as suas faíscas. Eu continuo com o livre-arbítrio de escolher não elevar as faíscas, ou de sim elevar. Então por isso que nós temos um ensinamento. Você está em qualquer lugar, está numa trilha, passeando, está num país, parou naquele lugar, fala uma palavra de Torá, fala um versículo, fala Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Você já está ajudando a levar as faíscas. Pega uma maçã e faz uma brachá, você está elevando as faíscas. Cada mitzvah, cada brachá que a gente faz em qualquer lugar, a gente está ajudando a levar as faíscas.
E se a gente parou em algum lugar, é porque lá tem faíscas para nós elevarmos. Uma coisa interessante, nós falamos de 600 mil almas matrizes que podem se subdividir em 600 mil almas. É 3, 6 e vários zeros. Certo? Isso explica por que a circunferência ela tem 360 graus. Para quem entende, existem formas mais interessantes de você dividir. Por que escolher 360 graus? Então, assim dizem os místicos, que tem a ver com esses 360, tem a ver com as faíscas. O que é o mundo? A circunferência do mundo é a soma, ou a multiplicação desses 600 vezes 600, que são todas as almas com as suas faíscas a serem resgatadas e redimidas no mundo todo. E aqui vem a boa notícia. Se todas as almas reencarnam. Diz a Kabbalah que as mulheres já têm uma alma muito elevada. Mulheres não precisam reencarnar para completar a sua missão. A mulher pode finalizar a sua missão no paraíso ou no plano espiritual. Se uma mulher ela volta, é para ajudar o seu marido e a sua família. E aqui tem que ter o grande apreço dos homens para suas esposas e para suas mães, que estão aqui simplesmente para nos ajudar a completar a nossa missão. Assim diz a Kabbalah. Qual foi a outra pergunta, Léo? Se há uma... Eu acho que você já tirou o resto do discurso. Eu entendi já a resposta. Ótimo. Então, normalmente, uma judaica nasce como judeu. Teve uma exceção, como nós contamos semana passada, que nasceu o filho do sultão. O discurso todo acabou respondendo. Ótimo. É interessante que a gente falou semana passada que Báttia, por que Báttia ela voltou? Báttia ela voltou para salvar Moshe Rabbeinu. Então Báttia era uma mulher, que era Eva. Por que Eva voltou com Báttia? Ela voltou para salvar Moshe Rabbeinu. Então vale a pena toda uma vida para você salvar. Isso daqui explica talvez um aforisma do Baal Shem Tov, que é muito forte. Vale a pena, a estimativa de vida naquela época era um pouco menor, era 70, 80 anos. Então ele falou o seguinte: vale a pena você vir para esse mundo por 70, 80 anos para fazer um bem físico ou espiritual. Espiritual ou físico para uma pessoa. Escuta bem. Vale a pena uma vida toda para você ajudar uma pessoa espiritualmente ou fisicamente. Aí você vai me perguntar como que eu sei. Muito simples. Ajuda a todos e sempre. Mas de qualquer forma a gente vê que tem missões. Como eu vou saber qual que é a minha missão? A Kabbalah dá duas dicas. Aparentemente contraditórias, mas são complementares. Uma dica é a seguinte: aquilo que é muito difícil para você cumprir, indica que tua missão está por lá. Porque se o Satã e etc. está impedindo, está te atrapalhando você de cumprir essa mitzvah, é porque você precisa cumprir essa mitzvah. Então, na hora que você vê algo que está tão difícil, coloca mais empenho. Cada um tem a sua dificuldade. Tem pessoas que têm uma mitzvah que para ele é muito fácil, para outra é muito difícil. Então, por que é difícil? Então, tem a ver com a sua missão. Agora, a Kabbalah fala uma outra dica aparentemente contraditória. Sabe qual que é a tua missão? Aquela mitzvah que você gosta de fazer. Aquela que você tem um gosto, é diferente, cada um tem uma mitzvah que para ele é um Shabbat, para outra pessoa, cada um tem uma mitzvah que ele sente uma ligação forte. Por quê? Pois Deus, ele viu que estava muito difícil para você. Então ele te ajudou, ele está te encaminhando. Aproveita os sinais e vai ficando. E por isso que a gente conta entre os sábios do Talmud, que as pessoas tinham essa questão: qual que é a mitzvah que você mais gosta? Ah, eu tenho que gostar de tudo. Eu tenho que gostar de todas as mitzvot. Sim, você tem que gostar de todas as mitzvot, mas se você tem uma ligação mais forte com aquela mitzvah, significa que aquela mitzvah está ligada fortemente à sua alma. Fiquem atentos aos sinais divinos
e aproveitem cada momento. Eu gostaria de finalizar uma conversa interessante, onde um jovem, ele perguntou para o Rebbe, falou: Rebbe, o judaísmo acredita em reencarnação? O que vocês responderiam? Sim. O Rebbe falou o seguinte: sim, porém nós não esperamos até lá. Essa é a diferença entre um rabino e um Rebbe. Um Rebbe não responde a pergunta, ele responde a pessoa. Ele, em 2 segundos, pela pergunta, pelos olhos, ele conseguiu entender o que aquele rapaz estava falando. Ele estava confundindo reencarnação com procrastinação. Procrastinação, deixar para depois. Sim, acreditamos em reencarnação. E isso explica muito dos mistérios da vida. Porém, viva esta vida como se fosse a sua única. Pode ser que você venha a ter vidas futuras, mas não aguarde até lá para cumprir o seu papel. Cumpra o já, aqui e agora. Boa sorte. Obrigado. Alguma pergunta? Tem 2, na verdade. Primeiro, eu queria saber, você falou de algumas histórias de sábios que descobriram o que a pessoa foi numa outra encarnação. Eu queria saber como que eles sabiam isso. E a outra pergunta é que você disse que as pessoas acabam voltando e retornando em outra encarnação até cumprir as 613 mitzvot. E se a nossa geração é a última geração, como é que ficam as pessoas que não cumprem nessa geração? Que oportunidade que elas vão ter? Ótimo. 2 boas perguntas. Eu vou repetir a pergunta. Primeira pergunta: como que um tzadik, ele consegue saber quem foi a reencarnação passada? Então, a Kabbalah diz que isso é muito simples para um tzadik, porque o tzadik, ele tem acesso a Or Haganuz. Or Haganuz significa a luz oculta. A luz oculta, não vamos entrar agora em todos os detalhes, uma luz que tinha na criação do mundo, ela foi oculta e ela está disponível apenas para os justos. O justo, ele consegue enxergar o mundo todo, e não só agora, consegue enxergar o passado e às vezes também o futuro. Então, um tzadik, ele tem esse acesso, ele tem profecia, tem expressão divina, então é um dom, não um dom, é um poder que Deus concedeu a uma alma muito pura de um tzadik. A segunda pergunta: se nós estamos na última geração, muito em breve, se Deus quiser, teremos a vinda de Mashiach. Pode ser que tenha almas que não acabaram a sua missão. Então nós precisamos entender que nós somos agentes particulares da missão geral. A missão geral do mundo é Mashiach. Uma vez que isso for atingido, já não precisa mais dos agentes. E todos os agentes automaticamente vão ser, vamos chamar assim, purificados, vão chegar para o nível máximo e nós vamos entrar na fase, no objetivo no qual Deus, ele criou o mundo. Então todo esse processo de retificar e elevar as faíscas é para trazer para Mashiach. Tanto é que essa frase que diz Beruach Elokim Merachef Dartani Amayim, que eu falei que as 288 veio desse versículo, esse é o versículo que fala de Mashiach, do Rosh Mashiach, o espírito de Mashiach, ele nasce aí. Então eles estão juntos. Fala. Você falou que ficariam 86 faíscas. Sim. De onde elas estariam. Pela gemátria, 86 seria Eloquim. a Teva, ou Eloquim. Pode ser. Estão ligados. Sim. Então é resgatar da natureza. Então, Estão na natureza. Porque Estão... depois você falou, é aqui, é agora, do seu lado. Não, essa é uma boa pergunta. As faíscas estão em todos os reinos. Em todos os reinos. Sim. Em todos os lugares, em todos os reinos. Isso explica o caminho que os judeus percorrem. Se você for ver, é muito interessante. Os judeus começam no lugar, eles vão indo, e em dado momento eles estão em um continente, depois em outro continente, aí fica muito poucos judeus naquele país, depois voltam. Isso tudo tem a ver
com a missão de cada local que tem que ser cumprida, e Deus ele faz ir até lá aquela alma para cumprir aquela missão. Onde estiver, Isso. dali resgata. E aí completa os 86. Isso. Na verdade, faíscas são oportunidades. Pode traduzir como oportunidades. Oportunidades. Mais alguma dúvida? Sim. Comer peixe no Shabat, que levaria a alma dos tzadikim. Mas se eles eram tzadikim, por que eles reencarnariam um peixe? Boa pergunta. Se o peixe reencarna no tzadik, se ele é tzadik, se ele é justo, por que ele precisa ser reencarnado? Então, na realidade, está escrito Ei tzadik ba'aretz asher asetov velo yachtav. Um versículo do Rei Salomão que diz: não existe um tzadik que ele só faz bem e ele não falha. A falha de um tzadik é em outro nível. Por exemplo, Moshe Rabbeinu ele bateu na pedra. Se eu batesse na pedra, não ia acontecer nada. Só que para Moshe Rabbeinu foi considerado uma falha. Então, cada um no seu nível existe falhas. Então, mesmo um tzadik, que ele não foi um tzadik completo, existe um tzadik completo, um tzadik incompleto, que já é um nível muito elevado, mas esse tzadik ele também precisa finalizar. E é uma finalização rápida e fácil, por isso que é em peixe. É melhor em peixe do que mais uma vida com opções de fazer coisas erradas, uma vida humana, então eu prefiro em peixe. Então, as almas dos animais são almas humanas que não foram retificadas? Não é todo animal que tem alma humana. O animal tem a sua alma, a pedra tem a sua alma. A Kabbalah diz que todo ser tem a sua alma, a sua força vital. Tem almas humanas que reencarnam em animais. Nós não temos o poder de verificar isso. O que eu falei de fazer a shkita da galinha, por exemplo, não é para você levar apenas a alma humana, é para você levar a alma da galinha. É para passar para o próximo reino. Na Capará, Sim. seria mais ou menos isso? Sim. Não, quando tem caparosa lá, estão matando galinha, passando os pecados, não é isso. Você está justamente fazendo a shkita da galinha, e dessa vez você não vai comer nada para a tua casa, você doa para os pobres. Você vai ajudar a galinha e ajudar as pessoas. E aí você tem a tua capará. Está elevando a alma da galinha? Isso. Essa explicação, sacrifícios, não é sacrifícios, é elevação. Korban, em hebraico, não é sacrifício, é kiruv, aproximação. Lá no templo era feito a elevação máxima. Dentro do templo você tinha um animal, no sacrifício. O animal, você tinha plantas vegetais, tinha o sal, que representa o mineral, às vezes tinha água também, e tinha as pessoas. Tudo junto, convergindo para a elevação do mundo todo. Então, era a elevação de todos os reinos através do tempo. A alma do tzadik, quando reencarna no peixe, ele está de uma forma mais simples e tal, e depois ele cumpre a tarefa dele aqui e se eleva. Agora, seguindo isso ciclicamente, no último nível, para onde que ele vai? Perfeito. A pergunta é, bom, passou então do reino mineral, vegetal, animal, humano, para onde ele vai? Então, a alma vai para o paraíso. Mas agora ele já vai para o paraíso? Sim. Não sabia que falta só um pouquinho, finalizou e vai direto para o paraíso. Aí fica esperando lá e a gente vai falar quando mais chega. Ele não fica esperando, ele está bem, ele está esperando nada, a gente está esperando. A gente já veio nos outros reinos, a gente já veio, a gente fez primeiro. Não, a gente só passa para os outros reinos se não conseguiu fazer em vida. O ideal é você cumprir isso daqui como ser humano. Se 3 vezes você não começou a cumprir a sua missão das mitzvot negativas, então você passa para o próximo reino. Não, mas você falou que o mineral vira animal para virar. Se a alma caiu até o mineral, precisa passar por esse processo. A Kabbalah fala muito sobre isso, quais são os meses propícios para a elevação de cada reino, mas não vamos entrar nisso. Bom, se Deus quiser, então semana que vem a gente vai falar sobre Ibur e Dibuk. Não precisamos ficar com medo. Isso daqui é bom para entender um pouquinho da questão de reencarnação de almas, dando o nome de familiares, a importância do nome judaico e desmistificando esse conceito de Dibuk, que as pessoas ficam assustadas, é muito mais tranquilo. Todos convidados para semana que vem, mesmo horário, se Deus quiser. Boa noite. Agora a gente vai fazer uma bracada no bolo, aniversário da Ana, para levar o bolo.